Na semana passada a gente falou sobre perdas na produção e como evitar essas perdas, mas a gente sabe que muitas vezes elas acontecem. E agora, o que você tem que fazer aí do outro lado? Como você resolve a parte fiscal dessas perdas? E é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Importante, se você não viu o vídeo da semana passada, eu vou deixar o cardzinho dele aqui em cima para que você possa assistir. Então, para a gente começar, a gente precisa entender que nós temos dois tipos de perda. A perda que ela é esperada na produção e a perda que ela não era esperada. E a gente vai tratar esses dois tipos de perda de formas diferentes fiscalmente e dentro do sistema. A perda esperada, ela é algo comum que pode acontecer no processo de produção, porque às vezes o rendimento dos seus insumos ele não foi o esperado ou algo nesse sentido. Então vamos pegar um exemplo de uma empresa que faz pães. Eu esperava produzir 10 pães com X quantidades de farinha de trigo. Porém, hoje está um dia mais úmido e tudo mais, a minha farinha ela não rendeu o quanto eu esperava que ela rendesse. Então eu produzi só 9 pães, ao invés dos 10. Nesse caso, ele é uma perda esperada da produção. Então, fiscalmente, eu não preciso fazer nada, porque quando a minha produção estiver finalizada, eu vou lançar lá quanto eu produzi, quanto eu gastei de matéria-prima, eu vou gerar o custo desse produto e eu vou vender ele por esse custo que ele gerou, certo? Eu vou estar considerando esse custo no preço de venda. Então, fiscalmente, eu não tenho nenhum problema aí para resolver. A única coisa que eu preciso é ter isso registrado para saber quanto eu gastei, quanto eu esperava produzir, quanto eu gastei, para que eu venda esse produto num preço onde eu não perca dinheiro. Além disso, eu também preciso registrar essa perca da maneira correta no sistema para que eu não tenha um furo de estoque, porque se eu lançar antes de produzir, que eu produzi 10 pães, na verdade eu só produzi 9, então eu tenho um furo no estoque, eu tenho um pão a menos para vender. Dentro do Faça 1, 2, 3, isso é bem fácil de ser feito, porque lá na produção eu lanço o que eu espero produzir e lanço o que eu realmente produzi. E ele já vai calcular para mim o custo daquele produto, o custo daquela produção, e ele já pode até alimentar diretamente lá dentro do custo do produto, sem que alguém tenha que fazer esse processo manualmente. O outro tipo de perda, então, é a perda acidental, que ela não é uma perda já esperada no processo produtivo. Então, seguindo o nosso exemplo aí da empresa de pães, digamos que eu produzi 10 pães, mas na hora de assar eu queimei 2 pães. Então, eu deveria ter produzido 10 e eu produzi só 8 porque 2 foram queimados, vão ter que ser descartados. Nesse caso, eu tenho sim algumas partes fiscais para resolver. Então, num primeiro momento, eles vão dar entrada no meu estoque, esses pães, mas depois eu preciso gerar uma nota de saída para eles como descarte, porque esse produto ele não vai mais ser vendido. Essa nota ela precisa ser feita com CFLP correto, de descarte, tudo certinho, para você não ter problema nem fiscal e nem problema de estoque. Em alguns casos, você tem que fazer alguns ajustes nos seus tributos também, como o ICMS. Então, nesse caso, você pode conversar com a sua contabilidade e entender se essa perda acidental que você teve precisa fazer algum ajuste de tributos ou não, e eles vão saber te orientar isso de uma forma mais certeira. Esse é um recadinho da Anne do futuro que esqueceu de falar lá no meio do vídeo. Se você está gostando desse material, desse vídeo, lá no blog a gente tem um material com tudo isso escrito com muito mais informações. Então no link da descrição você também consegue ter acesso a esse material. Mas então, como o Faça 1, 2, 3 pode me ajudar nesse processo, já que as perdas elas acontecem numa produção? A gente pode ajudar você de algumas formas. Uma eu já falei ali antes, que a parte de registrar o esperado e o produzido ela é muito simples, e a gente também tem automações que alimentam o custo do teu produto. Além disso, dentro do próprio sistema, você pode se comunicar com a sua equipe. Você pode dar um arroba lá, Natália, por exemplo, a Natália está aqui gravando comigo, arroba Natália, por que tal perda aconteceu? E daí a Natália ela vai dizer, aconteceu porque queimou um pão e tudo mais. E isso vai ficar registrado dentro da sua produção e dentro do sistema. Então você vai poder saber. Outra opção, você pode ter um campo personalizado, se você quiser, que chame motivo da perda. E lá você vai ter, queimou, caiu no chão, produto estragado. E você pode alimentar esse campo conforme as perdas aconteceram. E lá no fim do dia, você pode rastrear esses dados no sistema e entender, olha, as perdas estão acontecendo na minha produção porque os meus funcionários estão deixando o produto queimar, então eu preciso resolver essa situação.
Ou muitas matérias-primas estão vindo com defeito, então, opa, eu preciso conversar com o meu fornecedor. Você tem essa opção de fazer dentro do sistema para que você não tenha que no dia a dia sair correndo atrás dessa informação e conversando com todas as pessoas da sua produção para saber o que está acontecendo realmente. Se você ficou interessado no Faça 1, 2, 3, aqui embaixo eu vou deixar o link da agenda do nosso especialista. Você pode agendar uma reunião com ele, que ele vai te mostrar então todas essas funcionalidades do Faça 1, 2, 3 na prática.